a aula inicial aqui é sobre essa história que a gente chama do Market Basket Model. A referência básica é a do livro e tem aqui uma referência que é uma implementação em Python. Motivação é essa que eu estava comentando, da gente descobrir o comportamento dos usuários num supermercado do ponto de vista do que eles compram junto, né? Então, o basket aqui, na verdade, é o carrinho de compras, os itens são aquilo que você comprou junto. Numa situação de comércio eletrônico, é aquele carrinho de compras virtual e a lógica é a mesma, né? Por que que isso é interessante? A aplicação original do Market Basket era até curiosa, era como é que você minerava a informação acerca do comportamento dos usuários para arrumar as coisas dentro do supermercado. Um exemplo canônico que eu falei na última aula é até divertido. Minerando esse comportamento do usuário, o pessoal descobriu, isso está no paper original do Market Basket, que frequentemente o pessoal comprava fralda e leite, e também comprava cerveja. Então, a explicação que tem no paper original é bem lógica, né? O sujeito, sexta-feira à noite, descobriu que falta fralda para o filho. Aí ele sai correndo para o supermercado, aí daqui a pouco a exposição, mas traz também o leite da criança que está faltando. Então, ele vai, pega a fralda e o leite e, puxa, isso é sábado à noite, então vamos tomar uma cerveja aqui. Aí ele vai e compra cerveja junto. E esse era um comportamento que foi observado na Políticas Zeras, quando começou essa discussão. Então, o que o supermercado passou a fazer? Ele colocava fraldas, aquelas fraldas descartáveis, né? Colocava o leite das crianças ali naquela seção de bebês, colocava assim uma pilha de cerveja no começo da ala que tinha os produtos de bebê. Um negócio meio que não faz sentido do ponto de vista de você organizar os produtos pelo aquilo que os produtos significam. Mas a gente está organizando os produtos não pelo que os produtos significam, fralda e leite tem alguma coisa a ver, que é de criança, mas o fato de que eles são comprados juntos. Então, isso é uma coisa interessante e você pode formalizar muita ideia de você recomendar itens usando esse modelo. No final, quando a gente compra no comércio eletrônico, isso é normal, né? Você compra um produto, aí vem aqui embaixo uma lista de recomendações, e às vezes até escrito, né? Os clientes que compraram isso, que você está comprando, também compraram aquilo aqui, né? Sei lá, você compra um troço qualquer, o sujeito recomenda você comprar pilhas. Ah, é, boa ideia, eu preciso de pilhas para esse troço funcionar. Ou então um exemplo que me ocorreu essa semana várias vezes, né? Você compra uma impressora nova, elas nunca vêm com cabo USB. Então, é sempre uma boa ideia ter a recomendação, compre também um cabo USB. Na verdade, eu tive que voltar na loja para comprar o cabo USB que eu tinha me esquecido. Enfim, então a ideia de regras baseadas naquilo que é frequentemente comprado junto tem um monte de aplicações. Eu tinha comentado com vocês que uma que a gente fez aqui que acabou sendo divertida era quais eram as disciplinas que os alunos faziam juntos, se matriculavam no mesmo semestre. Em alguns cursos, isso é bem óbvio, né, que o curso é muito sequencial, o direito é muito sequencial, então os alunos sempre fazem as mesmas cadeiras que estão lá na grade curricular. Mas nas engenharias não é bem assim, a engenharia começa a dispersar muito, ou porque as pessoas trancam as cadeiras, ou porque os alunos são reprovados por alguma razão, começa a dispersar um pouco. Então, as disciplinas que os alunos se matriculam juntos não necessariamente são aquelas disciplinas que estão na grade curricular juntas, no mesmo semestre. Elas têm alguma outra lógica. E quanto mais longe o aluno foi no curso de engenharia, mais isso é verdade. Então, a gente acabou minerando quais eram as cadeiras que os alunos tipicamente gostavam de fazer juntas quando estavam, sei lá, no terceiro, quarto ano de engenharia. Uma outra coisa que vocês podem minerar, que talvez seja mais interessante, quais são as cadeiras que, se os alunos se matriculam juntas, o aluno frequentemente é reprovado em uma delas, né? Então, é aquela história. A gente descobriu que no curso de ciência da computação, um tempo atrás, os alunos acabavam sendo reprovados em IHC e lógica.
Mas, pô, coisa estranha, porque IHC e lógica, né? Afinal de contas, lógica tá bom, é um pouco mais complicado. IHC não é tão complicado assim, embora tenha um monte de exercício. Aí eu perguntei à professora Simone por quê. Ele disse, o pessoal simplesmente descobre no meio do curso que tem muito trabalho para fazer. Então, em vez de trancar a cadeira e não ser reprovado por faltas ou reprovado porque não fez as provas, eles abandonam a cadeira e vão se preocupar com cálculo ou alguma outra álgebra linear, alguma outra cadeira que prenda as outras. E HC não prende nenhuma cadeira. Então, não é que as pessoas fossem reprovadas, os alunos fossem reprovados em HC porque a cadeira era muito difícil, ou as provas muito difíceis, ou tinha muito exercício, simplesmente que eles esqueciam de trancar, né? Então, tem coisas assim, às vezes não esperadas, que a gente descobre aplicando esse algoritmo em situações que não tem nada a ver com a motivação original deles, ok? Bom, então, andando um pouco mais em detalhe, o que é esse Market Basket Model? No fundo, é você modelar o que é comprado junto. Então, vocês podem imaginar que uma tabela com duas colunas. A primeira coluna é simplesmente o identificador do basket, do carrinho de compras, e a segunda coluna é a lista de itens que apareceram junto naquele carrinho de compras. Então, isso aqui é uma representação de 5 compras em 5 conjuntos de produtos. E o que eu quero descobrir são regras do tipo, se os usuários compraram um certo conjunto de produtos, eles também tipicamente compram os outros. Então, aqui, se vocês olharem, Coca-Cola e leite aparece aqui, Coca-Cola e leite aparece aqui também, aqui não aparece, Coca-Cola aparece aqui. Então, das 5 compras, Coca-Cola e leite apareceram em 3 juntas. Então, parece que com uma certa frequência alta, quem compra leite também compra Coca-Cola. 3 em 5. Fralda e leite aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. Então, fralda e leite aparecem em 3 dessas compras. Agora, se você pensar em cerveja, quantas vezes fralda e leite foram compradas juntos com cerveja? Na verdade, das 3 vezes que se comprou fralda, que alguém comprou fralda e leite, também comprou cerveja em 2 vezes. Então, essa regra daqui significa que em 3 vezes que alguém comprou leite e fralda, dessas 3 vezes, 2 ele comprou cerveja. Então, é razoável a gente recomendar que ele também compre cerveja? Bom, depende do nível de corte. Se você disser que o nível de corte é 3, não, essa regra não é interessante. Se você disser que o nível de corte é 2, significando que de cada, pelo menos 2 vezes, esses 3 produtos foram comprados juntos, então é razoável você inventar essa regra, né? Que fralda e leite é um dos 2 dos 3 produtos que foram comprados juntos. Então, são essas regras aqui que a gente, na verdade, quer minerar. E, a partir dessas regras, você, então, cria a recomendação. Se alguém coloca no carrinho de compras leite e resolve fechar a compra, você põe ali na barrinha de baixo, olha só, você não quer comprar Coca-Cola? Isso é uma expressão, uma maneira de exprimir essa primeira regra. É a mesma coisa para a segunda. Então, o modelo é bem simples. O que eu dei de exemplo antes é que vai muito além da ideia do supermercado. Tá? Tem uma outra aplicação aqui que é interessante, essa que tem no livro, que é o problema de efeito colateral, o efeito cruzado entre remédio que você toma. Então, às vezes, você toma um remédio e não tem problema nenhum. Aí você toma um remédio junto com o outro, aí você pode ter problemas, efeitos colaterais, efeito cruzado dos 2 remédios. Como é que isso é descoberto? Bom, da mesma forma. Você aí tem o basket, um carrinho de compras, na verdade, é o conjunto de remédios. Quem é o comprador? Na verdade, o paciente, né? Então, aquele paciente recebeu aspirina e sei lá o que, xarope de tosse, né? E aí você começa a observar que, às vezes, você tomando aspirina com xarope de tosse, você tem, na verdade, um problema de irritação da garganta. Não tenho a menor ideia se isso é verdade ou não. Então, você mede para aquele conjunto de remédios que estão tomados juntos,
se aquilo produz algum efeito colateral. E mais interessante, se algum remédio desses aí for tomado separadamente, ele não tem aquele efeito colateral. Então começa o problema da combinação, da análise combinatória. O que eu estou interessado não é em cada remédio em separado, mas a combinação de um grupo de remédios. Então, isso de novo cai no mesmo modelo e a gente pode analisar isso daqui simplesmente acompanhando os pacientes. Bom, indo um pouco mais adiante, como é que a gente descobre essas regras? Como é que a gente, na verdade, cria um algoritmo para criar as regras, essas regras que eu estou falando aqui? Como é que eu crio essas regras? E depois tem um problema de como é que eu pego essas regras e crio uma interface. Esse segundo problema não é o ponto desse curso. O ponto desse curso é, dado esse conjunto de observações, criar essas regras aqui. E essas regras têm que ser, de alguma forma, interessantes. Não é qualquer coisa, né? Bom, a primeira questão interessante é o que é um item frequente. Bom, o item frequente é aquilo que aparece muitas vezes nos carrinhos de compra. Então, aqui, por exemplo, cerveja parece ser um item frequente. Pão também. Tá? Então, descobrir quais são os itens frequentes é simplesmente observar os itens que aparecem no carrinho. O mais complicado é quando você pergunta o seguinte: esse conjunto de itens, por exemplo, a famosa história da fralda e do leite, será que esse conjunto de itens ele é frequente? Frequente no sentido de você me define um ponto de corte, S, e você quer olhar para o teu conjunto de observações e dizer, um item é frequente se ele aparece pelo menos em S cestas. S é o ponto de corte, sexta é cada linha dessa tabela. Então, a gente define um item frequente dessa forma. É claro que essa é uma definição paramétrica, ela depende do ponto de corte. Uma coisa que a gente observou fazendo esse exercício aí dos alunos se matriculando, etc. e tal, é que definir esse ponto de corte nem sempre é simples. Aliás, quase nunca é simples. Se você definir um ponto de corte muito alto, por exemplo, se eu definir que um conjunto é frequente se ele aparece em 5 itens, e olhar para esse exemplo aqui, nenhum conjunto desses é frequente, porque 5 é o total de amostras, e nenhum conjunto aparece aqui. Tá? Nem cerveja, que aparece em 3, leite aparece, ou pão aparece em 2, por aí afora. Então, se o ponto de corte for muito alto, você simplesmente não consegue detectar nenhum conjunto frequente de itens. Se você colocar ele muito baixo, por exemplo, se eu colocar ele como 1, literalmente esses, não sei se todos, mas pelo menos me parece que todos os itens vão ser frequentes, né? Ele aparece em algum lugar. Então, 1 é muito baixo, todos os itens vão ser frequentes. E 2, será que 2 é um ponto de corte interessante? A gente teve que acabar fazendo uma interface para ir ajustando esses pontos de corte, né? Então, noção de frequência depende do ponto de corte, isso é bem óbvio. Tá? Bom, então aqui tem um exemplo. Eu não vou abandonar essa tabelinha, é simples, eu vou enumerar aqui 8 baskets, 8 compras. Professor, tem uma pergunta no chat. Tem uma pergunta no chat? Vocês têm que me avisar, porque eu fico correndo aqui e não vejo. Tem como a gente terminar o corte automaticamente? Automaticamente, não. Mas a gente pode ter uma certa... tem que ter alguma ideia, por exemplo, é o que eu estava falando aqui. Obviamente, não é interessante. Se você tiver N itens, N baskets, né, você pode começar, não, vamos pegar metade. Será que aparece metade? E aí vai tentando fazer. O que a gente fez é uma interface que você tinha uma regrinha, você mudava o S, né, e ele automaticamente recomputava tudo. Tá? Mas não existe uma heurística. Entendi. Num supermercado, isso é mais complicado ainda, porque o supermercado tem uma quantidade de itens muito, muito grande, né? Então, fica meio difícil a gente
dizer, não, quem tiver metade dos itens no carrinho é interessante. Então, não vai funcionar. Então, não é heurística razoável, né? A gente tem que ficar experimentando. Deixa eu tirar o chat aqui. Me avisa quando tiver uma pergunta, porque eu não estou olhando o chat aqui. Então, vamos lá. Vamos voltar para uma outra situação, onde a gente tem os mesmos itens e eu aqui peguei 8 sextas, né? De B1 até B8. Então, a gente pode perguntar, bom, quais são os itens frequentes? Suponha que eu pegue, são 8, eu pego um pouco menos da metade. 8 divididos por 12 dá 4, eu vou pegar 3. Então, tudo aquilo que aparecer em pelo menos 3 cestas é frequente. Tá? Então, o S é igual a 3. Os itens aqui, que estão coloridinhos, cada item por si só, desses 4, ele é frequente, mas o P não é. O P só aparece em duas compras. Então, 2 menor do que 3, o P não tem suporte 3. Suporte é o número de compras, né, de basket, de carrinhos, que aquele item aparece. Então, dos 5 itens que a gente tem, um já foi cortado se eu pegar o S igual a 3. Mas isso aqui são conjuntos unitários, esses não são muito interessantes. Vamos considerar 2 pares, né? Conjuntos com 2 elementos. Aí já tem uma coisa interessante. Se o P não é frequente, não adianta eu considerar pares onde o P apareça. Porque um par onde o P aparece não pode ter uma frequência maior do que o próprio P, ou de qualquer. Ou seja, dado um conjunto, a frequência daquele conjunto não é maior do que a frequência de qualquer subconjunto daquele conjunto. Então, em particular, quando eu saio de conjuntos unitários e já descarto o P e vou considerar pares, eu já não preciso considerar todos os pares. Os pares que contêm P já não me interessam. Tá? Então, está aqui os pares construídos a partir desses conjuntos unitários. Tá? Bom, aí no caso, esse par aqui, MC só aparece 2 vezes, que é menor do que 3. Então, o MC já foi cortado. E aí, quando você for para 3, é a mesma coisa, só preciso considerar esses conjuntos que são os pares e juntar 2 pares para ver se eu consigo fazer um de 3. Então, o negócio já tem aqui um truquezinho que é, bom, se um conjunto é frequente, todos os subconjuntos daquele conjunto também têm que ser frequentes, ao contrário. Se algum subconjunto não for frequente, o maiorzinho também não é. Então, isso aí já filtra um bocado. Tá? Então, isso aqui é a ideia de itens, conjuntos frequentes de itens e um threshold, no exemplo aqui, igual a 3, mas podia ser qualquer coisa. Bom, agora é outra história. O que eu quero não são os conjuntos frequentes. O que eu quero é considerar regras. Regras do tipo, se alguém comprou um conjunto de itens e grande, ele também frequentemente compraria o J. Ou seja, o que eu observei de frequência é os usuários com frequência compram o I e o J juntos. Se eu observar que alguém está comprando o I, os objetos os itens dentro do conjunto I, eu também vou recomendar ele comprar o J. Então, uma regra, essa setinha aqui significa quem comprou isso, ou quem está interessado nisso, também está interessado nisso. Como é que eu faço isso? Bom, eu minero aqueles conjuntos frequentes. E aí, os conjuntos frequentes são essas coisas daqui. Aí tiro um deles e coloco o resto no denominador. Então, desse conjunto I mais J, eu tirei o J e ficou o I. Então, a regra aqui é expressa dessa forma no seguinte sentido. O I junto com o J é frequente, com um certo suporte. O que é o suporte? O suporte é o número de cestos que contém o I e também o J. Isso é o suporte. Então, qual é a confiança da regra? A confiança da regra é a probabilidade de que, se alguém comprou só o I,
ele também comprou o J. Como é que eu meço isso? Bom, mede o número de cestas que contém o I e também o J, I é um conjunto de itens, e divide esse número de cestas pelo número de cestas que contém o I. Bom, aqueles que contêm o J e, de repente, alguns outros, né? Então, a confiança de uma regra, a probabilidade de que, intuitivamente, né, a probabilidade de que, dado que alguém comprou um monte de itens, ele também vai comprar o J, é dada por essa expressão aqui, que é fácil da gente computar. Por que é fácil da gente computar? Porque a gente sabe computar o suporte dessa forma, né? Bom, aí é uma outra questão. Imagina que o cara entra no supermercado e sempre compra bananas. Por alguma razão, eu tenho cachorro, meu cachorro adora bananas. Então, eu entro no supermercado e já pego bananas. Imagina que isso seja uma coisa comum. Todo mundo gosta de banana, então todo mundo vai ao supermercado e não importa o que ele compra, ele sempre compra bananas. Então, uma cesta de compras que contenha bananas, ela não é muito interessante, porque é uma coisa que todo mundo compra. Então, uma coisa é a confiança de uma regra, que é dada por isso daqui. Se você compra I, normalmente você vai comprar o J também, computado dessa forma. A outra coisa é o interesse da regra. Será que essa regra é uma regra interessante ou uma regra não muito interessante? Se o J for banana, essa regra não é muito interessante, porque não importa o I, o cara sempre leva bananas. Então, se o J for banana, não é muito interessante. Então, como é que a gente mede o interesse de uma regra dessas daqui? A regra I também compra J. É a confiança da regra, medida dessa forma aqui, menos a probabilidade do próprio J ser comprado. Então, vou lá, comprei água mineral, Coca-Cola, sei lá o que é, e comprei bananas também. Essa regra é interessante? Não. Banana todo mundo compra. Tá? Bom, então, no fundo, a gente computa a confiança dessa forma, a gente computa o suporte, olha para as compras que foram feitas. Olhando para as compras que foram feitas, você computa o suporte. Computado o suporte, você computa essas regras, a confiança de cada uma dessas regras. E computa também a probabilidade. Qual é a probabilidade de um item ser comprado? Bom, é o número de compras que apareceram no supermercado, o número de compras que tem aquele item dividido pelo número de compras que apareceram no supermercado. Se todo mundo compra banana, isso vai ser 1. Se metade compra banana, vai ser 0,5. Se ninguém gosta de banana naquele país, vai ser 0. Eu acho pouco provável. Então, o interesse de uma regra é a confiança menos a probabilidade do lado direito da regra. Isso aqui começa a ser uma métrica mais interessante para a gente selecionar que regras, de fato, a gente quer implantar. Imagina que você implantasse só as regras que tivessem uma confiança alta e na verdade, tivessem muitas dessas regras. Se isso fosse a recomendação da sua interface de compras, isso poderia ficar monótono ou com informação demais para o usuário. O que seria interessante é a gente colocar nas recomendações aquelas regras que têm uma confiança alta, mas que recomendam um item cuja probabilidade de ser comprado não é muito alta. Para essa conta daqui dá um número alto. Tá? Bom, vamos aqui concretizar um pouco um exemplo simplesinho, né? Aqui estão são 8 conjuntos, são esses 8 conjuntos aqui, né? E agora eu quero uma regra que me diga, se o cara compra M, B, seja lá o que for isso, ele também, a gente recomenda ele comprar o C. Qual é a confiança dessa regra? São 3 itens, né? Então, a gente tem que computar o suporte de todos os itens e o suporte só do lado esquerdo da regra. Então, o suporte dos 3 itens, o M, B e C, que é o denominador, M, B e C, MBC, MBC e só. Então, tem 2 desses 8 compras onde aparece o MBC junto. O numerador daquela regrinha lá é só o lado esquerdo da regra, o MB.
Tá? Quantas compras apareceram no MB? Bom, MB, 4. Então, voltando para cá. Aqui é 2, as 3 juntas, MBC. Aqui é 4, só o IMB, o denominador. Então, a confiança dessa regra daqui é 2 dividido por 4, meio. Bom, e a probabilidade do C? O C sozinho, né? Qual é a probabilidade de alguém comprar o C sozinho, independente do resto que ele compra? Bom, o C aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ele aparece 5 vezes em 8 compras que a gente observou. Então, isso aqui é a probabilidade de alguma compra ter o C, certo? Então, qual é o interesse? O quanto é interessante essa regra? É meio menos 5 oitavos, que dá 1 oitavo. Quer dizer, a regra é interessante 0,25, né? 0,25. Não é uma regra muito interessante. De novo, o que significa ser muito interessante? O que vocês definirem, né? Heurísticas para isso. Então, aparentemente, não é uma regra muito interessante. O que eu exemplifiquei para vocês? Como é que a gente computa a confiança a partir do suporte? Como é que a gente computa o interesse a partir da confiança e da probabilidade? Tudo isso é muito simples. É uma contagem simples em cima do que aparece nos carrinhos de compra. Tá? Então, no fundo, o que eu gostaria de fazer? Você me dá 2 pontos de corte. E, de novo, antes que vocês me coloquem no chat, como é que eu descubro isso? Sei lá. Tem que ficar testando, né? E aí, descobre quem é o S e C, experimenta lá qual é um valor, e aí eu vou criar as regras que têm um suporte alto e uma confiança alta. Como é que eu crio as regras? Bom, a regra é esse barra aqui, com uma setinha no meio. Como é que eu estimo a confiança? Dessa forma. Tá? Como é que eu faço isso? Bom, isso aqui é uma conta simples. O chato é descobrir quais são os itens frequentes. Tá? Como é que a gente descobre isso? Tem um algoritmo que vocês depois vão ver que é clássico para computar os frequent item sets, algoritmo a priori. Existe no livro umas outras variantes do a priori bem interessantes que você computa regras quando você tem um número muito grande de observações e uma memória limitada. Então, se eu tivesse memória ilimitada, a memória principal ilimitada, eu podia computar os itens frequentes de uma forma rápida. O problema é quando eu não tenho uma memória limitada ou ilimitada. E a pergunta é, quando é que uma memória é limitada ou ilimitada? Bom, depende do número de itens. Se você tiver um número de itens pequeno, sei lá, as disciplinas aqui da PUC, tem umas 3.000 disciplinas, digamos assim, acho que deve ser por aí. Umas 3.000 disciplinas é mamão com açúcar, 3.000 objetos é peanuts. Se eu tiver 3 milhões de objetos, já começa a ter que pensar um pouco. Então, o a priori funciona bem, exceto quando você começa a ter um número muito, muito grande de itens e um número muito, muito grande de observações para processar. Aí a gente tem que fazer algo mais esperto. Nessa apresentação aqui, nesse papo que eu estou fazendo com vocês, é o básico, né? Não tem nenhuma coisa assim muito complicada. Então, o que eu tenho que fazer? Para eu criar essas regras aqui, eu saio computando quem são os conjuntos de itens frequentes. Item set não é item, é conjunto de item, né? Então, esse I aqui são os conjuntos de itens. Isso é um problema combinatorial, 2 a 2, 3 a 3, vai por aí afora. Então, isso aqui tem que prestar um pouco de atenção quando a gente vai computar. E é claro que, de novo, se um conjunto de itens é frequente, todos os subconjuntos daquele conjunto têm que ser frequentes, ou ao contrário, se algum subconjunto não é frequente, não adianta pegar o superconjunto dele, porque não vai ser frequente.
Então, a gente tem essa maneira simples de filtrar um pouco. Como é que a gente faz isso rápido? Bom, isso é assunto para as próximas aulas, que vocês vão ter que destrinchar. Tem um grupo que pegou esse assunto aqui. Então, uma vez descoberto quem são os itens frequentes, você começa a pensar, e é esse conjunto frequente que você encontrou. Aí pega um subconjunto desse conjunto, né? Aquele MBC, a gente pegou o MB como sendo o conjunto A, e o C era o lado direito da regra. Então, você tem o I como saída desse primeiro passo, um conjunto de itens, um conjuntão de itens. Aí eu pego um subconjunto desse conjuntão e gero uma regra. Que regra é essa? Bom, se alguém comprar esse subconjunto A, ele também vai comprar o resto do que está no I. Então, a regra é, pega um subconjunto do I, põe do lado esquerdo da regra. O que não foi colocado dentro do A fica do lado direito. Então, quem compra isso também compra isso. Tá legal? E aquela observação que eu já falei umas 30 vezes, que se o conjunto de itens I é frequente, o A também vai ser frequente, porque é um subconjunto dele. Bom, então isso aí, dado que eu tenho a enumeração dos conjuntos de itens frequentes, eu computo esse montão de regras. Mas nota que é um montão de regras. Para cada I, eu vou pegar os subconjuntos de I. Se o I tiver 2 elementos, é fácil, né? Se o I tiver 3 elementos, dá um número maior de regras. 3 12 a 2. Se ele tiver 4 elementos, é pior. Então, isso aqui, o número de regras, acaba crescendo exponencialmente com o tamanho dos conjuntos. Então, posso gerar um conjunto muito grande de regras, né? Só que aí eu tenho essa noção de confiança. Essa noção... cadê a noção de confiança? Essa noção de confiança aqui. Como eu tenho suporte, que eu só computei, eu computo a confiança de cada uma dessas regras, desse montão de regras aqui. E joga fora as confianças, as regras que tiveram uma confiança mais baixa. Aquele 0,25 lá que eu ilustrei, não interessa. Então, aqui é uma maneira de filtrar e manter só as regras interessantes. Mas elas podem ser muito numerosas ainda, né? Aqui tem um exemplinho disso que eu falei. Isso aqui é o mesmo conjunto de cestas, o mesmo threshold de 3, e aí eu vou pegar uma confiança, lembra que a confiança que eu computei era 0,25, eu disse, isso aqui é muito baixo. Então, vou pegar uma confiança altinha, 0,75, né? Aí eu começo a computar os itens frequentes. Olhando para cá, eu computo esses itens frequentes, tá? E aí começo a gerar regras. Aqui, do B e M, eu posso gerar a regra MB, ou seja, quem compra B também compra M. E esse conjunto aqui é um conjunto que não tem ordem, né? Então, também posso gerar a regra MB, o contrário dessa, né? Quem compra M também compra B, porque eu observei que B e M são frequência comprados juntos. Aí computa qual é a confiança dessas duas regras, né? E vai fazendo isso. Aqui tem o BC está aqui. Bom, o BC, se você pegar CB, ele já vai dar uma confiança menor, você não usa, né? Esses outros aqui não deram, desses três aqui, você tem essas três regras, né? MC leva em B, desculpe, MB, bom, está escrito aqui, tá? E aí você computa as confianças de cada uma das possíveis regras e mantém aquelas que têm confiança maior do que 75. Esse threshold aqui era só para dizer quem é frequente. Esse aqui é para filtrar as regras. E aí, no fundo, gera esse monte de regras aqui, que é um número bem grandinho, né? Desculpe, aqui eu gerei todas as regras. Aqui eu gerei todas as regras. Aí você, 4/6 é 2/3, 2/3 é mais ou menos 0,6666, menor do que 0,75, eu jogo esse cara aqui fora, faço a mesma conta para o resto, e dessas regras daqui, dessas regras que eu enumerei, se eu considerar uma confiança de 75, 3 delas vão para o espaço, ficam só
outras 3. Tranquilo. Então, esse 75, se eu passasse para 0,5, acho que todas essas regras seriam aproveitadas. Com 0,75 eu jogo fora 3. Então, essa é a brincadeira, né? Aqui é como é que chama? Um cursorzinho que vocês vão setando a confiança cada vez maior. Aí você vai jogando cada vez mais regras. Se você puser a confiança muito alta, não vai sobrar nenhuma. Você colocar ela muito baixa, vai ter uma montanha de regras, algumas não muito interessantes. Então, essa aqui é a brincadeira que a gente faz. Dado o conjunto de compras, né, o conjunto de itens, o conjunto de baskets, inventa um threshold, diz qual é o threshold para filtrar isso daqui, para computar os itens frequentes, esses aqui, define um threshold de confiança, né, um limite inferior de confiança, 0,75, computa as confianças das regras e filtra aquelas que têm confiança menor do que 0,75. Acabou. Tão simples quanto isso. O que é complicado aqui? O que é complicado aqui é gerar o conjunto de itens frequentes. Não nesse exemplo, tá? Nesse exemplo é bem trivial. Mas quando a gente tem muitas cestas, né, para computar isso, começa a ficar meio chato. Tá? Bom, tem uma outra lógica interessante. Aqui, né, eu cortei as regras. Primeiro, eu cortei os conjuntos apenas usando o suporte. E cortei as regras usando apenas a confiança. Tem mais um truquezinho interessante. Uma coisa é computar os conjuntos frequentes. Aí você computa lá. Imagina que o conjunto AB seja bem frequente. Agora, imagina que o conjunto ABC também seja muito frequente. Não seria mais interessante manter só o ABC? Por quê? Porque o ABC é maior. Ele é um conjunto que contém um outro e também é frequente. Então, interessante, num ponto de vista de criar menos regras, é computar os itens frequentes, mas manter apenas os itens máximos. O que é um item maximal nesse ponto de vista? É aquele que ele é frequente e nenhum superconjunto dele também é frequente. Ele é máximo nesse sentido. Não adianta crescer o conjunto, porque se você crescer o conjunto, ele deixa de ser frequente. Então, são esses maximais que vão ser mais interessantes de computar do que simplesmente os pura e simplesmente frequentes. Esses frequentes dependem só do threshold. E eu aqui estou introduzindo uma outra condição. Eles têm que ser máximos. Nenhum superconjunto, super maior conjunto também é frequente. Com isso, eu diminuo o conjunto de itens frequentes para apenas aqueles que são maximais. Uma outra maneira também, um pouco indo adiante, é o que a gente chama de conjuntos de itens fechados, é que se ele tem uma certa frequência, nenhum superconjunto dele também tem a mesma frequência. Isso aqui é um pouco mais sutil, mas também seria uma outra maneira de jogar fora conjuntos. Se você encontra um conjunto que tem mesma contagem, ele não é maximal, mas ele é um fechado. Quer dizer, isso aqui você pode ter um superconjunto que tem a mesma frequência do subconjunto. Quando eu pego os itens fechados, não pode acontecer isso. Para não ficar muito confuso, vamos pegar um exemplinho aqui. Então, aqui são 3 itens, A, B, C, e aqui é o resultado de observar esses conjuntos em cestos. E aí, observando esses cestos, não importa o que ou como, eu construí esse suporte. Então, o A sozinho aparece em 4 compras, o B em 5, o C em 3, o AB junto aparece em 4, o ABC aparece em 2, o BC aparece em 3, o ABC aparece em 2. Então, isso aqui, esses números são o suporte. Aí vamos perguntar, o A é maximal? Bom, o A tem um suporte adequado, mas
esse item, esse conjunto AB, contém o A. Então, ele não é maximal. Então, tiro o A. O A por si só não é interessante. Mesma coisa para o B e C. Agora vamos olhar o A e B. O A e B, ele é frequente e ele tem como superconjunto ABC. Só que o ABC só aparece em 2 carrinhos de compra. E eu defini que o suporte era 3. Então, esse ABC aqui não é considerado um conjunto frequente, porque ele não atinge o limite inferior. Então, ele não é um conjunto frequente. Bom, ele não é um conjunto frequente nem maximal. O AB é, porque o único superconjunto do AB é o ABC. Tá? Bom, o AC já não é maximal, já não é nem maximal, nem atinge o suporte mínimo, ele já é cortado. O BC é a mesma lógica do AB, o BC aparece 3 vezes, o ABC é um superconjunto do BC, mas ele tem um suporte menor. Então, no fundo, desse monte de conjuntos aqui, se eu considerar apenas os maximais, só vai me sobrar o AB e o BC. Nota que, com isso, diminui o número de regras que eu tenho que zerar. Na verdade, eu só vou zerar a regra AB, A para B, B para a regra B para C e a regra C para B. São as únicas regras que eu vou zerar. Se eu considerar a noção de fechado, esse ABC aqui, ele também é fechado. Na verdade, o superconjunto dele tem uma frequência menor. O BC também é um conjunto fechado, e o super dele já tem uma frequência menor. Então, no fundo, também por esse ponto de vista de ser fechado, segundo essa definição aqui, não, um superset não tem o mesmo contagem, os únicos conjuntos interessantes acabam sendo o A e B, e o B e C. Tá? Então, com isso, o número de regras diminui. Eu não preciso considerar a regra oriunda do conjunto ABC, seriam várias regras, nem a regra oriunda do conjunto AC, A para C ou C para A, porque essas não são tão frequentes assim, então não seriam regras interessantes. Então, com isso, a gente corta o número possível de regras que eu vou gerar, né? E aí eu encho menos a paciência do usuário. Assim. Bom, o que tem em seguida a isso? O que eu apresentei para vocês são coisas muito básicas acerca do modelo de Market Basket e uma ideiazinha rápida aí, com esses exemplinhos coloridos, né? Como é que a gente computa as coisas? Noção de confiança, threshold disso, não sei o que daquilo, coisas bem simples. Os próximos passos, na verdade, são algoritmos para computar de forma eficiente, no fundo, o conjunto de itens frequentes, que é o calcanhar de Aquiles dessa discussão. E aí, de novo, são 2 conjuntos de algoritmos, um que é essencialmente o a priori, é um algoritmo bem popular, que é muito eficiente. O porquê que ele não é o único a ser considerado um curso? Porque se você tiver muitos itens e muitos baskets, o a priori não vai rodar direito, você tem que fazer um truquezinho a mais. Então, isso aqui são os próximos passos a partir de um modelo abstrato, que eu usei essencialmente a ideia do supermercado para dar a ideia para vocês do que é esse modelo, mas é um modelo que se aplica a várias outras situações.